Olá pessoal, aqui é o Macias mais uma vez. E hoje é dia de falar sobre genética, porque já tem um tempinho já que eu tô adiando isso, porque eu tinha outros vídeos para fazer, então eu vou começar a partir de agora. Então eu vou falar um pouquinho, no máximo 5 minutos, sobre genética, falar sobre os principais assuntos que provavelmente vocês irão estudar na disciplina de genética, fazer desse vídeo meio que uma introdução ao assunto, tá? Então eu vou falar superficialmente aqui sobre alguns assuntos de genética e posteriormente eu vou fazer um vídeo individual para cada um desses assuntos. Quando você vai falar de genética, obviamente que a gente já pensa em DNA, né? Ou ácido desoxirribonucleico, uma estrutura importante da qual somos feitos. Claro, também se fala um pouco sobre RNA, que é o ácido só ribonucleico. Eles têm uma relação muito forte, principalmente no que diz respeito à replicação, transcrição e tradução. Nesse processo nós temos enzimas importantes, que são as polimerases, tanto a DNA como a RNA polimerase. A DNA polimerase vai estar relacionada à replicação do DNA, principalmente no que diz respeito às bases nitrogenadas. No DNA essas bases são adenina, guanina, citosina e timina. No RNA a timina é substituída pela uracila, ou uracil, né? Tem alguns cantos que eles tiram o A, eu não sei exatamente qual é a razão, mas eu vou chamar de uracila aqui para poder facilitar o entendimento. E claro, a DNA polimerase faz o papel dela de replicar o DNA para que então a célula possa se dividir. Enquanto que a RNA polimerase vai replicar alguns trechos específicos do DNA para então formar um RNA. Que diferente do DNA, que tem uma dupla hélice, o RNA só tem uma hélice. Esse RNA formado por essa polimerase vai ser um RNA mensageiro e o processo de formação desse RNA mensageiro vai ser a transcrição. Esse RNA vai estar relacionado com outro processo que é a tradução, que é basicamente a síntese proteica. Mas mais detalhes sobre esses processos eu vou dar em vídeos específicos para eles. Claro, não se pode deixar de falar de mitose e meiose, né, daquelas diferenças básicas. Elas têm suas diferenças na sua estrutura, ambas estão relacionadas à duplicação de células. Mas para citar aqui rapidamente uma das diferenças, a mitose ela mantém a mesma quantidade de cromossomos, da célula mãe para as duas células filhas. Já na meiose os cromossomos caem pela metade. Isso porque a meiose normalmente ocorre nos gametas. E é necessário que os cromossomos caiam pela metade porque eles precisam se combinar com a outra metade do outro parceiro. Já que nós herdamos metade do nosso DNA da nossa mãe e a outra metade do nosso pai. Isso é uma pequena diferença, tá? Tem várias outras também, mas eu vou falar mais a respeito em vídeos posteriores. Lembrando que esse vídeo é apenas uma introdução. Claro, todo esse processo de replicação, transcrição e tradução vai precisar dessas polimerases. Só que acontece que as polimerases elas são cegas, entende? E às vezes elas cometem alguns erros, só que elas não percebem. Então às vezes elas acabam copiando alguns trechos de DNA de forma errada, coisa que elas não deveriam fazer, mas acabam fazendo. Assim elas erram algumas sequências de DNA, gerando as famosas mutações. Por as mutações serem eventos muito raros, as mudanças ocorridas por ela podem ser tanto prejudiciais como não prejudiciais. Um exemplo de prejudiciais são justamente as anomalias cromossômicas e as síndromes genéticas. Como exemplo temos aquela que eu acho que é a mais famosa de todas, né, que é a síndrome de Down, e a síndrome de Angelman também. E por incrível que pareça, a síndrome do miado do gato. E quem riu agora vai pro inferno. Não estou de brincadeira, realmente tem uma síndrome com esse nome. Não foi zoação. E como são muitas e muitas síndromes, eu vou fazer um vídeo só sobre síndromes, tá? Pode ser até que precise de mais de um, porque são muitas e muitas síndromes, principalmente relacionadas aos cromossomos sexuais. Porque devido a essas mudanças genéticas, ocorrem tanto mudanças de estrutura quanto de quantidade de cromossomos, o que acaba gerando pessoas que têm até mesmo um X ou um Y a mais ou a menos no seu DNA. E claro que as mutações também estão relacionadas a outras coisas, como a evolução, que é bem diferente do que a maioria das pessoas acham, tá? Não tem nada desse negócio de vir de macaco. O macaco não é nosso avô, ele tá mais para um primo distante do interior. Mas claro que a evolução está relacionada tanto à mutação como a ambientes mesmo, deriva genética, também existe a genética das populações, fora, claro, a famosa seleção natural de Darwin. Também vai ter um vídeo posteriormente sobre a evolução, que eu vou falar de várias teorias, tá? Tanto de Lamarck como Darwin e, é claro, também de Mendel. E as recombinações genéticas também são coisas bastante estudadas na disciplina. Claro que a genética está bastante envolvida com outras áreas, principalmente no que diz respeito a micro-organismos. Afinal, a grande parte das pesquisas com micro-organismos hoje em dia são pesquisas genéticas, fazendo alterações nos genes de determinadas bactérias e vírus para poder favorecer a nós humanos de alguma forma. Um exemplo seria manipular o DNA de uma bactéria para que, dessa forma, ela produza alguns antibióticos que nós precisamos. Ou mesmo usar uma bactéria para destruir outra. Não necessariamente organismos menores, tá? Também pode ser alguns parasitas, como filárias. Em Recife, por exemplo, há muitas pesquisas envolvendo genética e filárias. A quantidade de coisas que podem ser abordadas em genética são tão grandes que acho que não caberia em um vídeo só. Mas eu já dei uma base aqui mais ou menos de várias coisas que vocês vão estudar. Bom, gente, então é isso, né? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá?
eu vou fazer vídeos específicos de cada um desses assuntos, então não se preocupe se estiver faltando alguma coisa nesse vídeo, porque ele é apenas para introduzir vocês ao assunto. Então é isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, semana que vem tem vídeo novo, um abraço a todos e até a próxima!